Opa, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Ederson Vermelho, sou acadêmico do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, então pela Uniaselv. Esse trabalho da cadeira de Experiência Profissional, Carreira e Sucesso, onde temos como tutor o excelentíssimo Carlos Waliszewski. Aqui temos a missão da instituição, que é ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história, e a visão, ser líder nas regiões onde atua, referência de ensino para a melhoria de vida de nossos alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Temos alguns valores e aqui temos o nosso mapa conceitual, então para o curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Quem se forma em Análise de Desenvolvimento de Sistemas pode seguir algumas áreas distintas, pois é um campo bem amplo e possui várias vertentes, mas nós podemos destacar pelo menos três. Focando então em três áreas principais de atuação, temos como desenvolvedor, analista e também técnico em infraestrutura. O analista e desenvolvedor de sistemas é um profissional essencial na área de tecnologia da informação. Ele atua no desenvolvimento de software, análise de sistemas e na infraestrutura de TI, garantindo que as soluções tecnológicas atendam às necessidades dos usuários e das empresas. Apesar da glamourização que muitas vezes envolve a profissão, é importante entender que no fundo trata-se de um trabalho que exige resolver problemas e criar soluções eficientes e econômicas. Eu escolhi aprofundar sobre a área de atuação desenvolvedor. Então eu vou começar explicando mais superficialmente sobre as outras áreas e deixo para o final a explicação sobre o que o desenvolvedor faz, quais as skills necessárias e as perspectivas para o futuro a respeito dessa área. Então, vamos aqui falar então neste momento sobre o analista. Então, sobre o analista. Esse profissional é responsável por entender as necessidades dos usuários e traduzir essas necessidades em soluções tecnológicas. Isso se inicia pelo levantamento de requisitos, sendo então o primeiro passo na realização de um sistema. Esse levantamento de requisitos ele é realizado por meio de entrevistas, questionários com os usuários, para entender os processos do negócio e a documentação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema. O trabalho do analista ele é visto como detalhista e minucioso, pois requer uma grande capacidade de comunicação para entender e documentar os requisitos dos usuários e traduzir isso então em especificações técnicas claras para a equipe de desenvolvimento. Então, sobre o técnico de infraestrutura, ou o profissional responsável por essa área, ele tem que garantir que a infraestrutura de TI seja confiável, segura e eficiente. Esse profissional, então, ele precisa ter um conhecimento amplo sobre redes de computadores, pois envolve a configuração e administração de redes locais e remotas, monitoramento, segurança de rede, soluções de conectividade, enfim. Também sobre administração de servidores, pois terá que configurar e dar manutenção em servidores tanto físicos como virtuais, monitorar o desempenho então desses hosts e a sua disponibilidade. Também terá que gerenciar backups e recuperação em caso de desastres. Ou seja, resumindo, na área da infraestrutura, o foco é manter tudo funcionando da maneira mais eficiente e segura possível para evitar falhas que possam gerar prejuízos e interromper as operações das empresas. Bom, então sobre o desenvolvedor. Esse profissional ele pode se especializar em diversas áreas, como desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicações mobile ou desenvolvimento de sistemas desktop. O desenvolvimento web é dividido em front-end, back-end e full stack.
No front-end, trabalha-se então com tecnologias como HTML, CSS, JavaScript e alguns frameworks como React, Angular e Vue.js. No back-end, pode-se utilizar diversas linguagens como Python, Java, C Sharp e também frameworks como Django, Flask, Spring, .NET. O desenvolvedor full stack ele integra tanto a área do front como do back-end e gerencia bancos de dados, ou seja, ele é um profissional completo. O desenvolvimento de aplicações mobile pode ser feito de forma nativa ou híbrida. No desenvolvimento nativo, utiliza-se Java ou Kotlin para Android e Swift para iOS. Já no desenvolvimento híbrido, frameworks como React Native e Flutter permitem criar aplicações para ambas as plataformas a partir de um único código. Agora, o desenvolvimento de sistemas desktop envolve linguagens como Java, C Sharp, Python, frameworks como Electron e .NET. Esses sistemas são voltados para o uso em computadores pessoais e empresariais. Apesar da imagem de glamour e de altos salários frequentemente associada ao desenvolvedor de software, é crucial lembrar que no dia a dia desse profissional ele está resolvendo problemas complexos, lidando com prazos apertados e criando soluções que muitas vezes têm como objetivo principal a economia de recursos e eficiência operacional. Muita gente acha que um programador basicamente apenas vai escrever código, mas ser um programador vai muito além disso. As habilidades necessárias vão desde técnicas específicas até competências interpessoais, que hoje em dia estão sendo cada vez mais levadas em conta, né, nessa área. Uma das principais habilidades de um programador é a lógica e o raciocínio. A lógica é o alicerce da programação, porque é crucial que o programador consiga pensar de maneira estruturada e sequencial para resolver problemas complexos, quebrando então às vezes alguns problemas grandes em pequenas etapas sequenciais. Então, a lógica e o raciocínio é uma habilidade primária de um desenvolvedor. A partir daí, temos linguagens de programação. Um desenvolvedor pode se especializar em apenas uma linguagem, focar nela, ou pode utilizar diversas linguagens, onde cada linguagem tem uma peculiaridade e aplicação específica. Você consegue trabalhar em várias áreas com uma só linguagem. Porém, contudo, todavia, quando você tenta trabalhar com uma linguagem que não possui o propósito de resolver determinado problema, o desenvolvimento desse software pode acabar se tornando mais massivo, pois você vai ter que criar muito mais código para resolver ou criar alguma solução em determinada área. Sendo que se você utilizar a linguagem que possui um propósito para aquela área, você vai ter uma carga de trabalho, enfim, muito menor, e o seu código vai ficar muito mais limpo, não tão complexo como se você tentar utilizar uma linguagem que não foi feita para tal área. Por exemplo, o Python é uma excelente linguagem para automação de processos, análise de dados, inteligência artificial, porém não é uma linguagem muito interessante para criar jogos. É possível, existem bibliotecas, como por exemplo o Pygame, onde você consegue criar sim algumas coisas, mas não foi projetado para isso. Outra habilidade que está sendo levada muito em consideração hoje em dia de um desenvolvedor é a comunicação, principalmente a comunicação eficaz. Até hoje ainda existe aquele estereótipo de que o programador é o cara nerd tímido. Porém, cada vez mais as empresas exigem que o desenvolvedor, programador ou, enfim, quem trabalha na área de TI, tenha habilidade de comunicação cada vez melhor. Porque a falha de comunicação pode desencadear diversos problemas para equipes, porque dificilmente uma empresa vai ter apenas uma pessoa responsável pela parte de TI, principalmente empresas
que possuem como core a tecnologia. Claro que existem outras diversas empresas que também demandam de muitos profissionais nessa área. Então, você imagina um cenário onde a pessoa não consegue se comunicar de maneira eficaz, não consegue transmitir o que é necessário para a equipe, ou enfim, para o seu superior. Isso acaba desencadeando diversos problemas. Então, é algo que está sendo levado muito em consideração atualmente. Outra skill muito importante, então, para o desenvolvedor é o trabalho em equipe. Como eu já falei anteriormente, dificilmente o programador vai estar trabalhando sozinho. Então, ele precisa ter a habilidade de saber colaborar com os outros, aceitar críticas construtivas e também contribuir positivamente para o ambiente de trabalho. Isso, então, é essencial para o sucesso no projeto de software. Algo que não tem como deixar de lado, então, é o aprendizado contínuo. Hoje, com certeza, é uma das habilidades mais importantes do programador. O programador que não continuar se aperfeiçoando, estudando e correndo atrás de aprender sobre novas tecnologias que estão surgindo, ele já está fadado ao fracasso. Outra skill muito importante do desenvolvedor é a criatividade, para poder então estar resolvendo problemas de maneiras mais inovadoras. Com certeza isso é uma habilidade muito valiosa para a área, pois ela permite que o desenvolvedor encontre soluções únicas, eficientes ou até alternativas, para alguns desafios mais complexos. Também temos então como skill muito importante para um desenvolvedor o gerenciamento de tempo. Saber gerenciar o tempo e priorizar as tarefas é essencial para poder cumprir com os prazos e entregar os projetos com qualidade. A habilidade de balancear múltiplas tarefas e manter o foco é, com certeza, vital. Existem outras dezenas de habilidades que são muito importantes para um desenvolvedor, porém, eu acredito que essas que eu trouxe aqui são as principais que não podem faltar. Sobre as perspectivas para um desenvolvedor de software, elas são excelentes de acordo com as pesquisas, onde atualmente no mercado há uma falta de profissionais qualificados para preencher todas as vagas. E como a tecnologia ela tem avançado muito rapidamente, há muitas oportunidades em diversas áreas, desde startups até empresas grandes. A demanda por essas habilidades de programação ela está sempre em alta e o campo oferece constante aprendizado e crescimento. Então, isso torna a carreira de desenvolvimento, uma carreira muito dinâmica e com muitas possibilidades. Algo que tem se discutido muito ultimamente é sobre o avanço da inteligência artificial. Eu acredito que a inteligência artificial é uma ferramenta muito boa que pode nos ajudar a resolver problemas mais complexos e também aumentar a nossa produtividade, ao invés de nos substituir. Concluindo então, o analista e desenvolvedor de sistemas ele é um profissional versátil e cada vez mais essencial no mercado de trabalho. Ele atua então no desenvolvimento de software, análise de sistemas e infraestrutura, garantindo que as soluções tecnológicas atendam às necessidades das empresas e dos usuários. E é isso então, espero que a minha apresentação tenha sido clara o suficiente e agradeço a oportunidade. Até mais.